entregar resultado não é o caminho para ser promovido. Entregar resultado é somente um dos pilares para você ser promovido, para você conseguir alcançar a sua promoção. Para que você consiga isso, existe uma estratégia por trás. É apenas um dos pilares o resultado. Então, vem comigo. Hoje eu vou te ensinar 5 fatores, além de alcançar resultado, que você precisa traçar e aplicar no seu dia a dia para alcançar a sua tão sonhada promoção. Você está no canal Profissão Gestão. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ativa o sininho para que toda vez que eu publicar algum conteúdo, você seja notificado. Toda semana tem conteúdo novo, todo dia tem pequenos conteúdos aí, pequenas mensagens para você se ligar e assistir, mudar seu mindset. Isso pode sim acelerar muito a sua promoção. E aí também não deixa de deixar seus comentários e compartilhar com as pessoas que estão no mesmo processo que você conhece ao seu redor. Alcançar resultado, sim, é muito importante. Porém, o primeiro ponto aqui é que alcançar resultado nada mais é do que o dia a dia. Nós somos contratados por qualquer empresa para resolver problema. Então, alcançar resultado faz parte do jogo. A questão é, quais são os resultados que devem ser alcançados por você? Tá claro para você por qual motivo você foi contratado? Tá claro para você qual é o problema, qual é o grande problema que você precisa resolver? Essas são as primeiras perguntas que você tem que se fazer quando você está sentado em qualquer que seja a posição. Se você é um assistente, um analista, um auxiliar, um coordenador, um gerente, qual é o problema que você precisa resolver? Ou quais são os problemas que você precisa resolver? E aí, a terceira pergunta que eu vou te fazer: você sabe resolver problema? Você de fato sabe analisar um problema, identificar onde você precisa focar para resolver aquele problema, identificar como você consegue analisar ele e ser o mais eficiente possível, ou seja, gastar o menor esforço possível para resolver aquele problema na causa raiz? Você sabe identificar a causa raiz? Para que você consiga resolver o problema de forma perene, ou seja, de forma que nunca mais ele aconteça, existe um método, existe um passo a passo estruturado, existem ferramentas de gestão para fazer isso acontecer. E essas ferramentas são imprescindíveis para qualquer funcionário, qualquer que seja o cargo e o salário. Todo e qualquer funcionário é contratado para resolver problema. Se você está aí sentado na sua cadeira apagando incêndio, você não é um funcionário eficiente. Aprenda, domine ferramentas de gestão. Aprenda o passo a passo para você resolver problema na causa raiz. Dessa forma, você vai ser enxergado como um profissional muito mais estratégico. E outra, não basta resolver problema. Você precisa impactar a companhia resolvendo esse problema. Você precisa impactar a vida de pessoas resolvendo esse problema. Como assim, Andressa? Impactar a vida de pessoas? Pois é, no dia a dia, no mundo corporativo, são as pessoas que te promovem, não são seus resultados. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você está aí, sentado na sua cadeira, e você tem algum processo que impacta o setor subsequente, existe alguém lá no setor subsequente que está trabalhando mais por isso, que está se desgastando mais por isso. Se você faz um trabalho de resolver o problema na causa raiz e se unir a essas pessoas, as quais você impacta por conta do processo produtivo, por conta da cadeia produtiva, você vai impactar a vida das pessoas. Você vai diminuir o gargalo, você vai gerar mais produtividade, você vai promover processos mais fluidos, você vai promover uma melhor comunicação. E, consequentemente, você vai promover maior qualidade de vida para essas pessoas, não somente para você. É a doença crônica da gestão de processos, do dia a dia, de qualquer dia a dia corporativo, de olhar somente para o seu setor. Você não deve olhar somente para o seu setor. Se você olhar somente para o seu setor, você vai ficar eternamente no seu setor. Mas isso é ruim, Andressa? Não necessariamente. Mas não é somente ficar no seu setor.
Você vai ficar somente no seu setor sentado na mesma cadeira a vida toda, porque você está sendo um profissional operacional e não um profissional estratégico. Não basta você entrar na companhia e chegar e saber qual problema você tem que resolver. Você precisa resolver esse problema na causa raiz. Você precisa impactar a vida de pessoas e processos resolvendo esse problema. Essas pessoas vão te promover. São essas pessoas que vão falar assim: você conhece o João? Poxa, o João sentou aqui, me ajudou a resolver esse problema. Ele conseguiu ganhar mais produtividade lá, mas eu também consegui resolver meu problema aqui. Caramba, o João é muito fera. Você conhece o trabalho dele? O seu trabalho vai começar a reverberar por conta das pessoas que admiraram e são gratas pelo que você fez por elas. Você acha que estava atuando só em processos. Você acha que somente estava resolvendo uma tarefa e uma atividade. Mas é muito maior que isso. Então, domine ferramentas de gestão para que você consiga resolver problemas na causa raiz e impactar a vida de pessoas positivamente. Essas pessoas é que vão te promover. Uma vez que você sabe que você está ali para resolver problema, qual o problema que você tem que resolver, e você sabe atuar na causa raiz, o próximo passo, o segundo fator mais relevante que você não pode deixar de ter muita clareza, é de quais são os resultados esperados por você. Uma coisa é você saber qual problema você tem que resolver. Outra coisa é você saber quais são os resultados esperados por você. No seu dia a dia, ali, com suas tarefas, você sabe onde estão os gargalos, você sabe onde é que está o problema. Você consegue, talvez, perceber isso de forma muito mais rápida. Agora, no seu setor, da sua atividade, estrategicamente falando, quais são os resultados? Quais são as suas metas? Quais são os seus indicadores? De que forma o seu setor e o seu trabalho vai fazer com que a companhia alcance o maior objetivo dela, a maior meta dela? Você precisa saber qual é a sua parcela de participação de forma muito clara nos resultados da companhia. Se você não souber isso, você não necessariamente vai conseguir mostrar que o seu resultado é relevante para a companhia. Se você está comigo, deixa seu comentário. Me conta qual problema você tem que resolver, qual o maior gargalo que você precisa resolver no seu dia a dia, que eu posso te ajudar a resolver esse problema. E não deixa de dar um like agora aí, para que esse conteúdo chegue mais longe possível, para realmente mudar a vida de pessoas que querem ser promovido o quanto antes. Para isso existe um método. Então, o segundo passo, o segundo fator relevante que você não pode deixar de ter muita clareza é de quais são os resultados esperados de você. O que significa isso? Significa saber quais são as suas metas, ter clareza sobre as suas metas. Você tem clareza de qual é o papel, qual é a parcela de participação do seu setor e do seu trabalho nos resultados da companhia? Você sabe dizer o quão relevante são os seus resultados para que a companhia alcance o resultado dela, o resultado geral, total, da estratégia que foi traçada para esse ano? Isso é imprescindível. Você precisa saber quais são os seus indicadores de desempenho. A gente chama isso de KPIs. Os KPIs são gráficos, são indicadores que norteiam a gente sobre o atingimento ou não das nossas metas, dos nossos objetivos. As nossas metas são compostas por um objetivo, um valor e um prazo. Ou seja, não basta saber que você tem que reduzir a perda operacional. Você precisa saber o quanto essa perda operacional precisa ser reduzida e até quando. Você precisa de uma meta, não basta ter um objetivo. Ah, Andressa, eu sei que o objetivo do meu setor é entregar mais rápido esses relatórios para atender melhor o cliente. Beleza, mas quanto é mais rápido? Qual é o prazo esperado por esse cliente? E até quando você precisa chegar nesse prazo? Você já alcança esse prazo? Você precisa ter clareza sobre o objetivo, valor e prazo. Essa é a composição de uma meta. E aí, não basta também você ter esse indicador, você precisa acompanhá-lo, você precisa mensurá-lo.
Você precisa ter a maior periodicidade possível de acompanhamento para que você saiba no dia a dia se você está alcançando esse resultado ou não. Isso é saber qual é o resultado esperado de você. Se você é um analista, se você é um assistente, se você é um líder aí no começo de carreira, cheio de vontade de crescer, você precisa dominar quais são as suas metas e dominar mais ainda métodos e ferramentas de gestão para alcançar essas metas. Eu costumo dizer que qualquer profissional, em qualquer nicho, em qualquer carreira, em qualquer cargo, em qualquer salário, precisa dominar métodos e ferramentas de gestão para você alavancar seu resultado. O que significa isso, Andressa? Métodos e ferramentas de gestão. Significa dizer que você vai deixar de ser um profissional operacional e passar a ser um profissional estratégico. Você vai passar a encarar um processo, ou seja, suas tarefas, suas atividades, de forma muito mais estratégica. Você vai começar a analisar os processos, você vai começar a mergulhar e entender qual é a causa dos problemas. Você vai descobrir qual é a causa raiz, você vai começar a solucionar os problemas de forma que ele não aconteça mais. Você vai começar a promover mais produtividade. Você vai começar a trazer processos mais eficientes. Você vai começar a impactar os outros processos, os outros setores. E você vai começar a impactar a vida de outras pessoas por conta disso. Então você vai começar a olhar a companhia como um todo. E não somente o seu setor, a sua atividade, a sua tela de computador, o seu setor, a sua célula, a sua linha. É esse o pulo do gato, é essa a virada de chave. Para isso você precisa saber suas metas. Para isso, você precisa saber com clareza aonde você precisa chegar, aonde espera que você chegue. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você ter muita clareza o que você espera, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo pessoal, qual é o seu objetivo para crescer na sua carreira. Você tem isso muito claro? Se você não sabe onde você chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, você precisa ter clareza a curto e longo prazo, a curto, médio e longo prazo, onde você quer chegar. Por que a curto prazo? Porque se você é um auxiliar, se você é um assistente, se você é um analista júnior, talvez você ainda tenha mais degraus para alcançar um cargo de especialista, um cargo de gestão. Talvez isso seja um pouquinho mais a longo prazo. Agora, se você é um analista pleno, se você é um analista sênior, se você já é líder, esses degraus estão mais próximos do que você imagina para você alcançar cargos maiores, salários maiores. Não que você não possa e não consiga saltar de um degrau lá embaixo, tradicionalmente, de um degrau menor, para um degrau maior. Mas existe um método, existe um passo a passo. Se você salta de um degrau lá embaixo para um degrau maior, se você não tiver construído esses degraus, por mais que você tenha saltado, se você não estiver extremamente preparado para estar lá em cima, o tombo é muito maior. Imagina que você era assistente e acabou de ser promovido para supervisor, coordenador, mas não está preparado. Não tem posicionamento, não sabe resolver problema, não sabe promover produtividade nos seus processos, não sabe fazer gestão de pessoas. Será que você vai conseguir se manter muito tempo nessa cadeira? O tombo pode ser muito maior. Então é muito melhor você demorar um pouco mais para construir esses degraus de forma muito sólida e não pular direto, do que você, por vezes, pular e esses degraus desmoronarem e a sua escada simplesmente cair, o tombo vai ser muito maior. Então tenha clareza de quais são as suas metas. É a mesma linha de raciocínio. Uma meta é composta por um objetivo, valor e um prazo. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é alcançar uma cadeira de coordenação. Beleza. Qual é o seu prazo? Em quanto tempo você quer chegar? E qual é o valor? Não basta dizer que é uma cadeira de coordenação. Qual é a faixa salarial que você quer alcançar? Você é capaz, dominando métodos e ferramentas de gestão e colocando o posicionamento e a estratégia correta, você é capaz de assumir salários maiores do que R$8.000, sem dúvida nenhuma, nas melhores empresas do mercado. Você é capaz. Para isso existe método.
Para isso existe ferramenta. Então, tenha clareza, defina suas metas. Entenda em qual cargo você está e qual cargo você quer chegar. Eu sou assistente, eu quero alcançar um cargo de coordenação. Ok, eu quero alcançar um cargo de coordenação com uma faixa salarial de R$8.000 até, no máximo, daqui a 2 anos. E a partir daqui, dessa meta a longo prazo, nós vamos traçar metas a curto prazo. Eu sou assistente. A próxima cadeira é uma cadeira de analista júnior. Ou até, de repente, eu consigo pular para uma cadeira de analista pleno. O que eu preciso para sair de uma cadeira de assistente e pular para o próximo degrau, que é uma cadeira de analista júnior ou pleno? É nisso que você tem que focar a curto prazo. A longo prazo, o seu topo da montanha já está definido. Agora você precisa traçar uma estratégia para conseguir saltar de forma muito sólida para o próximo degrau, que é um degrau de analista júnior, analista pleno, quiçá um analista sênior. Algumas empresas nem têm tão claro assim essa definição. Qual é a grande diferença entre um profissional que é júnior, pleno e sênior? O profissional que é júnior, ele está aprendendo ainda, ele não sabe fazer. Então ele faz com supervisão, ele executa as tarefas com muita supervisão, com muita ajuda, sempre com muito auxílio. O profissional que é pleno, ele já está começando a andar sozinho, ele já está começando a se posicionar, ele já está começando... São poucas as coisas que ele ainda não aprendeu. E qual é a grande diferença quando você está no último nível ali? Na beiradinha para ir ou para um cargo de liderança ou para um cargo de especialista. É quando você é sênior. A grande diferença do sênior é que o sênior já domina. Então, o sênior tem a grande responsabilidade de ensinar. Então, qualquer que seja, preste atenção nessa dica. Qualquer que seja a cadeira que você senta hoje, seja de júnior, pleno, sênior, assistente, auxiliar, qualquer que seja ela, uma vez que você se coloca como uma pessoa que é especialista no que você faz, que domina muito e começa a ensinar o que você faz, você começa a mostrar para a companhia que você está apto a assumir cadeiras muito maiores em relação a que você está sentado, porque você já ensina o que você faz. Essa é a grande sacada de você começar a mostrar para todo mundo que você está pronto para próximos degraus. Antes de você sentar numa cadeira, num cargo maior, você precisa ser antes de ter. O que significa ser antes de ter? Significa se posicionar com um nível superior antes de você já estar lá. Se você é um profissional que quer ser coordenador, você ainda é um analista sênior, se posicione como coordenador. É claro que você não vai fazer gestão das pessoas, mas você vai cuidar das pessoas. É claro que você não vai determinar o que elas vão fazer, mas você vai ensiná-las tudo o que você sabe fazer. É claro que você não vai se entrar necessariamente no processo delas, mas você vai se engajar para descobrir ao máximo opções e oportunidades para elas serem mais produtivas. Então comece a transformar e ensinar as pessoas que estão ao seu redor. Você vai mostrar para a sua gestão e para toda a companhia que você está apto a assumir cadeiras maiores. Tudo isso começa com o fato de você saber aonde você quer chegar. Se você não souber aonde você quer chegar, você não vai conseguir traçar uma estratégia para você chegar lá. Então, defina suas metas de curto, médio e longo prazo para que você consiga chegar lá. Saiba exatamente o que estão esperando de você. Então, se você está gostando desse conteúdo, se esse conteúdo está fazendo diferença para você, deixa seu comentário. Qual é a sua meta? Qual é a sua dificuldade em ter clareza sobre como você chegar lá? Será que você acredita em você? Será que você sabe como chegar lá? E é sobre isso que é o próximo ponto. Você sabe promover os seus resultados? O que é necessário para você promover os seus resultados? Primeiro, ter a base. Qual é a base? Saber exatamente o que a companhia espera de você. Você precisa saber resolver problema.
Você precisa saber qual é a parcela de participação do seu setor e do seu resultado no objetivo total da companhia. Uma vez que você sabe isso, você começa a ter ferramentas, a ter munição para promover os seus resultados. Você precisa ter indicadores. Então, tecnicamente falando, se você não tem indicadores, você não mensura diária, semanalmente, no mínimo mensalmente seus resultados, você não consegue mostrar que você estava na expectativa de chegar no resultado e está chegando ou não. Esse é o primeiro passo. Se você não tem indicadores, você não consegue mostrar que você está alcançando o resultado. Não dá. Ah, consigo sim, Andressa, porque antes eu saía muito mais tarde. Antes eu ficava aqui agarrado no trabalho. Hoje eu saio no horário, tudo direitinho. Beleza, mas o quanto você ganhou de produtividade? O quanto isso foi relevante para a companhia? O quanto isso foi relevante em produtividade? Você já mensurou qual foi o ganho financeiro de produtividade que você alcançou para a companhia? Porque é você que está sentado nessa cadeira, mas poderia ter sido outra pessoa. Então você precisa aprender a mensurar. Você precisa aprender a mostrar resultados através de dados e fatos. Contra dados e fatos não existem argumentos. Então, quando você, entende que números são dados e fatos e evidências, esses resultados vão falar por si só. Principalmente se na sua área já existe uma estrutura de gestão de indicadores. Se você falar, olha, esse resultado aqui é o meu resultado, esse aqui é o meu indicador, esse aqui é a minha meta, e esse indicador estiver alavancando, o índice de problemas estiver caindo, a produtividade estiver aumentando, aqueles resultados são seus, então eles falam por si só. Essa é a parte numérica, é a parte técnica. E aí agora vem a parte comportamental. E que talvez seja a mais importante. Por isso que somente entregar resultado não é o suficiente para você ser promovido. Não basta você ter um indicador lindo e maravilhoso com uma meta todo verde, ou seja, todo dentro da meta, os resultados melhorando, as produtividades subindo, a eficiência aumentando, as perdas diminuindo. Não adianta você ter todos esses números super positivos se você não tiver um comportamento, um posicionamento para você mostrar esses resultados para as pessoas que estão ao seu redor, para você mostrar os seus resultados para a companhia. E aí o primeiro fator que eu vou perguntar sobre promover resultados para você é: você tem autoconfiança dos resultados e do quanto você é importante para a companhia? Do quanto os seus resultados são relevantes para a companhia? Se você tivesse que apresentar os seus resultados para o presidente da companhia, você ia tremer na base? Ou não? Você ia conseguir montar uma apresentação, ser sucinto, ser certeiro, ter uma comunicação assertiva e falar exatamente o que o presidente da companhia quer ouvir sobre o seu resultado? É aí que começa a mudar o profissional operacional do profissional estratégico. Você precisa começar a desenvolver autoconfiança. Autoconfiança é o primeiro passo para você começar a promover os seus resultados para a companhia. Autoconfiança significa acreditar em você, ter clareza de onde você está e de onde você quer e é capaz de chegar, ter clareza do como você precisa chegar lá, ter clareza das suas fortalezas e das suas fraquezas. Isso tudo promove a autoconfiança. E aí, uma vez que você tem autoconfiança, você vai começar a aprender a promover os seus resultados falando, participando de reuniões, promovendo reuniões, fazendo o seu resultado reverberar em outros setores. Ou seja, fazendo com que as suas atitudes impactem positivamente não somente no seu setor, mas no máximo de setores possíveis da companhia. Quando você começa a sair da sua caixinha, sair do seu quadrado e começar a atuar positivamente em vários outros setores da companhia, você começa a promover os seus resultados. Não necessariamente você precisa, de fato, fazer uma reunião com o presidente para o presidente saber quais são os seus resultados. É muito melhor
o seu resultado chegar no ouvido da presidência através de um diretor, através de um vice-presidente, através de um gerente executivo, do que propriamente dito você falando diretamente para ele. Por quê? Porque aquelas pessoas ali têm uma confiança muito maior, uma credibilidade muito maior por conta da senioridade, da posição de confiança, do que você. Então é totalmente diferente você falar que está num degrau lá embaixo, ou bem abaixo deles, do que um executivo falando. Então você precisa fazer com que os executivos que estão mais próximos de você enxerguem seu resultado como um resultado diferenciado. Para isso você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter uma comunicação assertiva. Quando você fala de inteligência emocional, a primeira coisa que você precisa ter é autoconsciência de quais são os pontos da sua comunicação que você precisa melhorar, quais são os pontos de fortaleza e de fraqueza do seu estilo de profissional. E aí, uma palavra-chave que você precisa encaixar no seu dia a dia é feedback. O feedback vai te fazer chegar muito mais longe do que você chega hoje sem esse retorno, sem essa ferramenta. O feedback ideal é do seu gestor, da pessoa mais sênior acima de você. Mas se você não tiver essa relação de confiança com ele ainda, porque esse é um dos próximos passos, se você ainda não tiver essa relação de confiança, peça o feedback dos seus parceiros, peça o feedback das pessoas que estão ao seu redor, peça o feedback de pessoas que estão em cargos que você gostaria de estar. Então comece a promover networking e se aproximar de pessoas que já estão sentadas em posições que você quer chegar, para que você consiga perceber qual é a forma que elas se comportam, de que forma elas se comunicam, o que elas estão fazendo que você ainda não está, para que você consiga passar a sentar também numa posição tal qual elas estão. O mundo corporativo é um jogo. Você precisa perceber qual é a estratégia para falar com cada tipo de pessoa. Você precisa perceber qual é o resultado esperado pelo seu setor e por você para cada processo. Dependendo da sua interface, cada setor vai esperar algo diferente de você. Cada setor vai esperar algo diferente do seu processo. Então você precisa ter muita clareza de quais são as expectativas dos seus clientes internos. Uma vez que você saiba quem são os seus clientes internos e qual a expectativa deles, você começa a promover os seus resultados somente atendendo muito bem e gerando um relacionamento de confiança com os seus clientes internos, fazendo networking com os seus clientes internos. Essas pessoas, esses clientes vão te promover, mas para isso você precisa mudar muita coisa no seu mindset. Você precisa não mais atrelar erros, falhas a pessoas. Quando você começa a ser um profissional estratégico, você não fica procurando culpados. Você procura entender onde eu posso melhorar o processo para que qualquer pessoa não mais erre. Você precisa mudar o seu mindset. Você precisa ter inteligência emocional e estratégia para resolver problema. E sair do seu quadrado, sair do seu círculo. Promover networking. Você precisa ter escuta ativa para poder entender o que seus clientes esperam de você. Para que você seja extremamente certeiro, extremamente eficiente. Ou seja, para você gastar o menos energia possível para mostrar o resultado que é esperado e fazer com que esse resultado reverbere e você seja promovido. Eu tenho casos de pessoas que chegaram na minha equipe em 2 meses já estão sendo faladas, são conhecidas em toda a companhia, em todo um corporativo. Mas como, Andressa? Fazendo um excelente trabalho e impactando a vida de pessoas, tendo inteligência emocional e tendo comunicação assertiva, tendo inteligência emocional para lidar com pessoas que são mais difíceis, tendo inteligência emocional para lidar com nãos, tendo inteligência emocional para lidar com retrabalhos e tendo muita clareza de quais as pessoas certas que vão gerar os resultados que você espera. Conseguindo ter clareza de quais são os aliados que você precisa ter para promover esses resultados. Esse é um ponto imprescindível. E o quinto ponto, e o mais importante, é
a seguinte questão: você está pronto para ser promovido? Você, de fato, se você fizer uma autoanálise, uma autoavaliação, você se olha no espelho, você se contrataria para a vaga que você quer? Eu vou te dar uma dica, e essa dica eu aplico muito nas minhas mentorias com o meu método. Faça isso. Coloque a câmera, vire a câmera para você. Imagina que do outro lado tá um recrutador dizendo para você que ele tem uma vaga com um cargo que você sempre sonhou, com um salário de R$10.000, pertinho da sua casa, fazendo exatamente o que você ama fazer, porque você já identificou isso lá atrás. E aí você vai ser entrevistado agora. Faça a entrevista sozinho, grave, imaginando que você está passando por esse processo. Grava a sua entrevista e depois você assista. Será que você está preparado para ser promovido? Será que você sabe promover? Será que você sabe vender os seus resultados? Será que você fala dos seus resultados com muita confiança? Será que você consegue mostrar para um recrutador e para as pessoas que estão ao seu redor que você está pronto? Essa é uma prova de fogo. Se você fizer essa entrevista com você mesmo, né? Imaginando que tem uma pessoa lá do outro lado da câmera, e você assistir a sua entrevista e ver, poxa, realmente eu tô preparado, eu já tenho autoconfiança, eu já consigo falar com muita clareza quais são os meus resultados, eu já consigo mostrar para o recrutador o quanto eu tô preparado para sentar naquela cadeira, eu consigo falar para ele exatamente o que ele quer ouvir. Aí sim, você já tá na boca para ser promovido. Agora, se você não consegue nem virar a câmera e olhar para você, e gravar e mostrar os seus resultados para você mesmo, que dirá para outras pessoas? É um grande desafio. Vou deixar esse dever de casa, depois você deixa aqui no comentário como que foi. É um dos desafios mais difíceis quando você está nesse processo de construir degraus para ser promovido. Porque na maioria das vezes você acha que o mundo conspira contra você e ninguém te promove e você vai ficar sentado na mesma cadeira, mas não necessariamente você está enxergando que você de fato ainda não está pronto. E aí você precisa pensar em estratégia, você sabe o que você quer alcançar, mas agora você precisa dizer o como. Você precisa entender quais são as competências técnicas que o cargo que você quer tem e você ainda não tem. E aí não deixe de colocar nessa listagem de competências técnicas as ferramentas de gestão. Aprender a analisar um processo, aprender a resolver um problema, aprender a identificar a causa raiz, aprender a gerar mais produtividade, aprender a fazer melhoria contínua. Esses são os pontos-chave de ferramentas de gestão. Aprender a gerenciar a sua rotina, aprender a mensurar seus resultados. Não deixe de colocar na sua lista técnica. Então, quais são as competências técnicas que você precisa ter para ser coordenador e você ainda não tem, para ser especialista e você ainda não tem? E quais são as competências comportamentais? A gente chama de soft skills. Quais são as competências comportamentais que você ainda não tem? São elas que vão fazer com que o seu resultado, o melhor que seja ele, ou até o mais mediano que seja ele, faça com que você chegue lá. Por isso que não basta ser o melhor. Você precisa saber mostrar que você é o melhor. Muitas vezes você nem precisa ser o melhor, acredite. Muitas vezes você não precisa nem ter resultados extraordinários. Basta que você saiba fazer com que as pessoas cheguem em resultados extraordinários. Os grandes gestores, os grandes especialistas, eles sabem fazer com que as pessoas alcancem resultados extraordinários. Os resultados deles são os resultados das pessoas que estão sob a sua gestão. Fazer resultado significa fazer com que as pessoas gerem mais eficiência. Fazer resultado significa promover processos mais produtivos, e são as pessoas que atuam nesses processos. Você só alcança resultado através de pessoas. Então, entenda que resultado é um pilar e toda a parte comportamental é outro pilar. Existem muitas competências comportamentais que você precisa desenvolver. Você precisa ter inteligência emocional. Você precisa ter uma comunicação assertiva. Você precisa ter fazer networking, promover isso de forma muito natural. Você precisa promover feedback.
Dar e receber feedback, é isso que você precisa entender sobre o feedback. Não é somente receber, você também precisa dar feedback. Dessa forma, você vai construir os pilares necessários para ser promovido. Então, não é somente o resultado de fato que vai te promover. Vai muito além disso. São resultados somados a uma competência de fazer gestão, de resolver problema, somados a você ter um comportamento adequado, a você juntar a forma como você consegue promover esses resultados, entendendo quais são as pessoas que você tem que lidar, qual é a cultura da empresa, qual é a estratégia da companhia, qual é a forma de comunicação ideal com cada executivo, com cada pessoa que está ao seu redor. Então, são 3 pilares muito importantes, além de somente alcançar resultado. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de colocar seus comentários, não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem conteúdo novo e esse conteúdo pode mudar o seu dia, mudar o seu ano, fazer com que você finalmente alcance a sua promoção tão sonhada e salários aí acima de R$8.000 e nas melhores empresas do mercado. Espero você no próximo vídeo.